Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã. E na ONU, parlamentares agora pedem reparação integral aos golpistas de 8 de janeiro. Mas o mais interessante de tudo isso é que os golpistas foram bater na porta do órgão da ONU que absolveu Lula das acusações de Sérgio Moro, que diz que Sérgio Moro fraudou o processo contra Lula. É o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Os senadores e deputados brasileiros querem que o Estado brasileiro garanta uma reparação integral aos golpistas detidos depois de terem invadido a sede dos três poderes em Brasília no 8 de janeiro. O que eles estão querendo, basicamente, é que eles sejam ressarcidos, inclusive financeiramente, por terem invadido o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. A informação faz parte da petição que os parlamentares dizem ter enviado para o Comitê de Direitos Humanos da ONU na madrugada entre sexta-feira e sábado, denunciando as violações cometidas contra 1.500 pessoas presas. A queixa foi enviada ao órgão internacional depois que a reportagem revelou na sexta-feira que a ONU não havia recebido qualquer tipo de petição por parte dos bolsonaristas. Há mais de 10 dias, os bolsonaristas viajaram para Nova York com a missão de denunciar a situação à ONU. Mas nas Nações Unidas ninguém havia sido informado. Por quê? Porque eles viajaram para o lugar errado. A sede do Comitê de Direitos Humanos da ONU fica em Genebra, na Suíça, e os casos têm levado de 2 a 5 anos para serem considerados. Foi o caso do Lula, demorou cerca de 5 anos. O órgão foi o mesmo que determinou que o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro havia sido imparcial no julgamento de Lula e que o então candidato à presidência teve seus direitos violados. Veja bem, os bolsonaristas sempre disseram que a decisão desse comitê sobre Lula não vale e agora bateram na porta desse comitê. E a Polícia Federal derruba a versão de Anderson Torres sobre a viagem à Bahia na semana do segundo turno. Ele havia dito à Polícia Federal que visitou a Bahia na semana do segundo turno para vistoriar o andamento de uma obra. A Polícia Federal, porém, reuniu provas e depoimentos que, na visão dos investigadores, derrubam a versão de Anderson Torres e que ele foi à Bahia no segundo turno para visitar uma obra. O inquérito já tem documentos e testemunhos que comprovariam que ele foi à Bahia naquela semana com o objetivo de organizar um esquema de policiamento da PRF para impedir eleitores de Lula de votar. Uma das provas aponta que ele dedicou pouquíssimo tempo da viagem à visita da obra no estado. E e-mails apontam que Bolsonaro recebeu pedras preciosas e a CPI aciona a PGR. Veja, é outro escândalo. Mais um escândalo envolvendo Bolsonaro acaba de estourar. Mensagens mostram presente dado em Minas em 2022. Advogado afirma que gastou R$400 nas joias. Porém, o e-mail que compromete Bolsonaro, e-mail de Mauro Cid, não fala em pedras semi-preciosas como está sendo dito aqui. Fala em pedras preciosas. E a CPI do golpe vai ter o Anderson Torres lá semana que vem e a defesa dele pediu ao STF direito ao silêncio, mas ele vai responder perguntas. Ele só quer tomar alguns cuidados no caso que a pergunta possa incriminá-lo, aí ele não vai responder, ou seja, não vai responder a nada. E o Mauro Cid diz que só queria cotar o preço do Rolex. Agora eu lhe pergunto, por que é
que ele vai fazer uma proposta de venda do Rolex e para que ele queria saber o preço do Rolex. Não compete a ele fazer isso. O Rolex que o Bolsonaro ganhou dos árabes, cravejado de platina, ouro, diamantes, que vale 300 mil reais. Ele diz que só queria saber o preço do Rolex e saiu passando missão para a assessora do Bolsonaro e pedindo contato de quem compra, não é? E para que ele queria saber isso? Essa explicação ele não deu. Asilo político, dinheiro oculto na fronteira e palestras. A vida no exterior de influenciadores bolsonaristas. Você tem Maxione Pitanga, da esquerda para a direita, Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Com a prisão decretada pelo STF, 3 influenciadores bolsonaristas vêm buscando refúgio no exterior. Acusados de envolvimento com a tentativa de golpe e ataques ao processo eleitoral, eles seguem compartilhando a própria rotina em território estrangeiro nas plataformas digitais. E o fazendeiro que ameaçou matar Lula é solto pela justiça. Como não há prova de que ele ia tentar alguma coisa, diz a matéria, ele foi solto. O fazendeiro Arilson Strapasson conseguiu liberdade provisória. A liberdade provisória teria sido obtida durante a audiência acompanhada pelo suspeito ao lado de seu advogado. Para a justiça não há por que mantê-lo preso, uma vez que ainda não houve comprovação da ameaça. Apesar disso, o caso continua sendo investigado. E Lula reclama de segurança reforçada e diz não ter medo. Ele chega nessa cidade onde vivia o sujeito que o ameaçou, lá no Pará, e com toda a segurança reforçada, e ele reclamou e disse que cachorro que late não morde. Não dá para pensar assim, né? O Lula é difícil nessa questão de segurança, ele não gosta de segurança, e no primeiro mandato e no segundo mandato foi bem difícil para a segurança dele atuar, porque ele resiste à segurança. E deputados pedem que a Procuradoria-Geral da República investigue Ricardo Salles, o relator da CPI do MST, por apologia à ditadura. Durante depoimento do general G. Dias à CPI, o relator da comissão do MST perguntou repetidas vezes ao general a opinião dele sobre o golpe de 64, que evidentemente nada tem a ver com a CPI. E por fim, o Alexandre de Moraes quer incluir no Código Eleitoral regras que obriguem as redes sociais, Facebook, Instagram, etc., Twitter, a não publicar ameaças ao sistema eleitoral e outras ilegalidades. A punição por conteúdo antidemocrático e proibição à propaganda digital a dias do pleito pode entrar em texto em discussão no Senado. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.